Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através do canal, através das redes TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Este é o primeiro programa inédito de 2024 que nós estamos fazendo, gravando, e estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como estúdio o Dr. David Cunha, advogado especialista em direito previdenciário. Dr. David, um prazer tê-lo conosco aqui. Marcão, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Espero cumprir bem essa missão que você me incumbiu, né, Marcão? Tomara que a gente consiga ajudar a comunidade a esclarecer um pouquinho dos seus direitos. Então, Dr. David, nós temos aqui a mudança na legislação no que diz respeito à previdência social no nosso país, que foi há pouco tempo, 2019, salvo engano, e ainda temos reflexos dessa nova legislação. Para esse ano de 2024, o que muda ainda e o que passa a vigorar até então também a partir dessa nova legislação? Legal, Marcão. Em 2019, quando nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 103, a gente teve uma grande mudança ali na legislação previdenciária e aumentaram muito os requisitos ficaram muito mais difíceis para se alcançar a aposentadoria. Basicamente, criaram-se algumas regras em que a idade vai aumentando em algumas regrinhas de transição um pouquinho a cada ano que passa, né? Então, o que acontece nesse ano é aumentar um pouquinho mais a idade, o tempo de contribuição para uma regrinha de todas as regras que a gente tem, Marcão. Temos uma regrinha de pontos ali que isso vai aumentando todos os anos. Então, eu sempre peço para as pessoas tomarem bastante atenção no que diz respeito a essas idades, esse tempo de contribuição, porque quando se vê numa entrevista na TV, ou se vê no Facebook, no Instagram, que a idade mínima aumentou para tantos anos, é para tomar muito cuidado, porque nós temos uma imensidão de regras, a gente tem mais de 10 regras de transição. De modo que talvez a melhor regra não seja essa. Sim. Então, eu peço para o pessoal não se atentar a essa informação. Se atente em fazer uma análise completa do caso, porque eu te digo na prática, Marco, a gente trabalha mais de 10 anos com isso, é muito difícil a pessoa se encaixar nessa regrinha da idade que vai aumentando todos os anos. A gente tem várias outras regras mais benéficas e que é normalmente aí que o pessoal se enquadra. Doutor David, no caso de aposentadoria com deficiência, a partir da nova lei, mudou? Legal, Marcão. A aposentadoria ao portador de deficiência foi criada em 2015. E é muito curioso que até hoje poucas pessoas sabem da existência dessa lei. E a aposentadoria do portador de deficiência foi a única aposentadoria que não teve nenhuma mudança em 2019. Então, quando mudaram a Constituição em 2019, com a emenda constitucional, a única aposentadoria que não mexeram foi a do portador de deficiência. E ela é fantástica, tá, Marcão? Porque a gente vive numa sociedade, especialmente aqui na nossa região, muito industrial. E quando nós temos uma sociedade muito industrial, pessoas que estão muito ligadas ao trabalho operacional, é muito natural, infelizmente, que elas acabem adoecendo por doenças profissionais ou acidentes de trabalho. E essa legislação da aposentadoria do portador de deficiência, Marcão, permite que a pessoa consiga aposentar muito tempo antes e com algo que nenhuma outra aposentadoria agora tem, nenhuma outra modalidade tem, que é ser idade mínima. Então, independentemente da sua idade, Marcão, tanto a mulher quanto o homem podem aposentar muito mais cedo. Então, a mulher pode, se a deficiência dela for considerada grave, por exemplo, aposentar com 20 anos de tempo de contribuição. E o homem, se a deficiência dele for considerada grave, 25 anos de tempo de contribuição. E quem atesta isso? Como que é o procedimento, tá, Marcão? Você tem que ir ao INSS, fazer o protocolo da sua aposentadoria e informar que você se considera portador de deficiência. Aí o INSS vai seguir a instrução normativa e vai fazer duas coisas. A primeira coisa é passar essa pessoa por uma perícia médica. Aí o médico vai avaliar se ela realmente... Do próprio INSS, um perito médico do INSS. Então ele vai avaliar se essa pessoa tem essa deficiência que ela alega ter. Só que não só isso, Marcão. O que acontece no INSS hoje é que se adota, na própria instrução normativa, um conceito diferente de deficiência. E esse conceito de deficiência leva em consideração não só os aspectos físicos da pessoa, mas sim critérios sociais. Porque, veja bem, eu vou te dar um exemplo aqui, considerando a nossa região de Blumenau. Se a gente tem alguém que é portador de uma deficiência, por exemplo, paralítico,
né, utiliza-se da cadeira de rodas para se locomover, que mora aqui no Vitor Conder, que é aqui no lado do centro. Essa pessoa tem barreiras para conseguir trabalhar, a própria deficiência, a dificuldade de conseguir um emprego e chegar no emprego que normalmente é na área central. Agora, será que as dificuldades dessa pessoa são as mesmas dificuldades de alguém com o mesmo problema de saúde, mas que mora na Vila Itopava? É muito provável que a pessoa lá da Vila Itopava tenha muito mais dificuldade de arrumar um emprego, porque normalmente as pessoas têm que vir para cá, a dificuldade dela é muito aumentada, ela vai ter que pegar 3, 4 ônibus, a locomoção é muito mais difícil, então pode ser que o INSS considere nessa avaliação social que essa pessoa com a mesma condição, essa pessoa da Vila Itopava, com a mesma condição da pessoa aqui do Vitor Conder, tem uma deficiência grave, enquanto que esse trabalhador que mora aqui no Vitor Conder tem uma deficiência moderada ou leve. E é importante esses graus de deficiência, porque quanto mais grave for a deficiência, menos tempo você precisa para se aposentar. Uma pergunta que as pessoas fazem bastante é justamente no que diz respeito à aposentadoria dos autônomos e também dos microempreendedores individuais, os MEIs. Como é que está pautada nessa nova regra esse tipo de aposentadoria? Legal. O autônomo, normalmente, ele paga lá no seu carnezinho aquele código 1007, né, o código do autônomo. Esse código permite com que a pessoa pague o INSS sobre 20% do salário mínimo. Esse é o valor mínimo. Então, o mínimo que o autônomo paga é 20% do salário mínimo. Você pode pagar quantos salários mínimos quiser. Hoje o salário mínimo está em 1.400 e pouquinho. Em 1.412, né? Então, seriam 140, 280 reais por mês. Isso, mais ou menos exatamente. Isso. Então, esse é o valor mínimo que o autônomo paga. Agora, o MEI é uma legislação diferente e ele paga 5% do salário mínimo. Então, ele paga um valor bem menor. Então, muitas pessoas pensam assim, pô, é muita vantagem eu ser MEI, porque eu vou pagar só 5%. Entretanto, o MEI não tem os mesmos direitos daquele que paga 20% ou aquele que é o segurado empregado. Quais seriam esses direitos? A legislação do MEI diz basicamente o seguinte, você tem direito a pagar menos, entretanto, você não vai ter os mesmos direitos de quem paga mais. O que foi tirado do MEI? Todas as aposentadorias que envolvem tempo de contribuição, ele não tem direito. Então, veja, Marcão, eu quero uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por pontos, uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, não tem direito. O MEI, basicamente, no que diz respeito à aposentadoria, só tem direito à aposentadoria por idade. Então, se você paga o MEI, você só vai poder usar esse tempo que você está pagando o MEI para aposentar por idade. É possível usar para as outras aposentadorias só se você, quando for lá pedir o seu benefício no INSS, fala o seguinte, INSS, eu paguei só 5%, mas eu quero usar esse tempo para uma aposentadoria por tempo de serviço. Então, eu quero que você emita uma guia da diferença. Então, o INSS vai pegar todo o tempo que você contribuiu, vai calcular essa diferença de 15% por mês, daí você paga uma guia, normalmente com valor bem alto, né, Marco? E daí o INSS vai considerar. Mas isso é pouco conhecido, tá? Muitas vezes a pessoa chega lá no INSS para aposentar e vem uma guia dessa e não sabe o que é. É que o MEI, ele tem direitos um pouquinho menores, o que também faz um pouco de sentido, porque ele está pagando menos, né? E uma situação importante do MEI, Marcão, que também é muita, sabe, diariamente o pessoal chega lá e pergunta sobre isso, principalmente porque o empresário às vezes tem um poder aquisitivo um pouquinho maior e acaba pagando o MEI e ele quer pagar para mais de um salário mínimo. E infelizmente a legislação não permite. Se você é MEI, sua contribuição vai ser sempre sobre o salário mínimo. Então, se você quiser pagar sobre 5, 10 salários, não é possível. E aí tem que pagar uma guia especial, uma guia por fora? Isso, o seu contador pode fazer mensalmente essa guia para você pagar essa diferença de 15%, ou você pode, no dia que for aposentar, for pedir aposentadoria lá no INSS, pedir para o INSS emitir essa guia. E aí tem essa condição de fazer essa guia por fora. A questão, Marcão, é que quando você vai lá no INSS pedir lá, só quando você vai aposentar, ela vai vir com juros e multa. Né? Então, os juros são de até 50%, é 0,33% ao dia, e ele é limitado a 50%, e a multa é de 10%. Então, às vezes, você tinha uma conta de 30 mil reais para pagar, que vai virar 50. Então, às vezes, mais vale a pena pagar mensalmente. Né? É claro que é importante fazer uma avaliação, Marcão, e aí é um ponto muito importante. Tem gente que, avaliando o quadro contributivo dela, a gente já sabe, Marcão, que só vai aposentar por idade, que não vai ter outro tipo de aposentadoria cabível no caso dela. Então, vale a pena ela pagar um valor maior? Não vale a pena. Vale a pena pagar os 5%. Então, é importante fazer um planejamento para avaliar. Será que vale a pena realmente eu pagar 20%?
Ou será que vale a pena realmente pagar os 5? Eu só vou aposentar por idade, né? Então, são cálculos que tem que se fazer na hora que a gente escolhe optar ou não pelo meio. E com relação às revisões, né? Tão questionadas revisões, pode, não pode, ainda se pode pedir a revisão do INSS, não pode? Como é que está essa situação, doutor? A questão mais complexa, Marcão, que envolve as revisões de aposentadoria, está atinente ao prazo. Porque o prazo para pedir a revisão, Marcão, é de 10 anos. E tem muita gente que só vai procurar a revisão do seu benefício depois de 10 anos. Então, a gente tem um artigo lá na Lei 8.213, que é o artigo 103, que fala o prazo para pedir a revisão é de 10 anos a partir do primeiro pagamento que você recebeu. Então, você recebeu o primeiro pagamento agora, você vai ter 10 anos do primeiro pagamento para frente. O grande problema é o prazo. Diariamente, nós encontramos aposentados que vêm buscar a revisão da aposentadoria, Marcão, e que não têm direito porque deixaram passar o prazo. Quer dizer, todas as pessoas, então, podem pedir a revisão, desde que esteja nesse prazo de 10 anos. A revisão, Marcão, até para que fique claro, ela não é um ato por si só. Então, a revisão é a gente analisar um processo de aposentadoria. Então, imagina quanto aposentares, que vai levar bastante tempo, né, Marcão? Sim, vai levar bastante tempo. Quanto aposentares, a gente pegar e avaliar esse teu caso e verificar, será que os salários o INSS considerou corretamente? Será que ele corrigiu esses salários corretamente? Será que ele considerou todos os tempos de serviço? Será que você tem tempo de agricultura? Será que você tem tempo rural? Então, revisar, na verdade, é corrigir alguma falha. Às vezes, a pessoa vai no INSS e o INSS concede o benefício totalmente de forma correta. Aí passa 8 anos, a pessoa procura um profissional para pedir a revisão da aposentadoria e a gente avalia e vê, não, está tudo certo, não tem o que revisar, está tudo certo. Então, tem muita gente que tem na cabeça ainda, Marcão, de que a revisão é um direito de todos e que você vai aumentar o benefício. Não, a revisão é a correção de algo que estava errado. E às vezes não tem nada errado. É difícil, porque o INSS costuma ter alguns tipos de falhas sistêmicas, né? Às vezes o entendimento do INSS é num sentido e a Justiça entende de outro. Então, tem falhas sistêmicas que garantem que boa parte dos benefícios sejam revisados. Mas pode acontecer de não ter direito. Com relação a essa questão ainda de revisão, por que acontece essa perda ao longo dos anos do pagamento das aposentadorias, né? Quer dizer, a pessoa, eu me aposentei com 3 salários mínimos, aí passa ali 5, 6, 8 anos, já não é mais 3 salários mínimos. Por que ocorrem essas perdas? Isso é triste, né, Marcão? Porque tem muita gente que nos procura e fala assim, eu me aposentei em 2010, eu ganhava 3 salários, hoje eu estou ganhando 1,5. O que aconteceu? O governo está me roubando? É que as aposentadorias, elas não são vinculadas ao salário mínimo. Então, quando você recebe sua carta de concessão em casa, quando você se aposenta, vai ter um valor. E esse valor não está assim, sua aposentadoria é de 2,5 salários. Não, vai ter um valor lá, R$3.000. E no final do ano, no final de cada ano, o presidente da República ele tem que emitir 2 decretos. Um decreto para reajustar o salário mínimo e um decreto para reajustar as aposentadorias. O que acontece, Marcão, é que historicamente, existe uma tabela, é bem fácil de encontrar no Google, historicamente os presidentes têm aumentado o salário mínimo muito mais do que a aposentadoria. Então, quando você aposentou, você está lá na cabeça assim, me aposentei com 3 salários. Só que os anos vão passando e o salário mínimo vai aumentando muito e a sua aposentadoria vai aumentando menos. Então, teve casos, Marcão, se pegar na tabela na internet, você consegue ver, em que o reajuste do salário mínimo foi 11% e o reajuste da aposentadoria naquele ano foi 3%. Ou seja, o salário mínimo aumentou 7% a mais do que a aposentadoria da pessoa. Só naquele ano, né? Só naquele ano. E tem um gráfico muito legal que coloca em vermelhinho todos os anos que o salário mínimo aumentou mais que a aposentadoria. E, em resumo, o gráfico é quase todo vermelho, porque é muito natural isso acontecer, né? Então, é complicado. Não tem como fugir disso, tá, Marcão? Ou se vincula as aposentadorias ao salário mínimo, e daí dependeria de uma mudança na legislação, ou o presidente, quando der o decreto, ele reajusta no mesmo índice. Daí a pessoa não vai mais ter essa sensação. Porque é uma sensação, na verdade, tá, Marcão, de que o salário mínimo, você está ganhando menos porque o salário mínimo está aumentando mais. Então, é uma sensação.
mas depende muito dos nossos governantes, né? Tomara que eles façam a escolha certa. Com certeza. Doutor David Cunha, me diz uma coisa, aquela questão dos autistas ali, portadores de necessidades especiais, que tem a possibilidade de ganhar um salário mínimo, com essa nova legislação, como é que está essa situação? Muito legal, ponto muito importante, tá, Marcão? Nós temos um benefício no INSS que se chama benefício de prestação continuada. E é bom esse assunto estar na pauta, Marcão, porque a gente sabe a dificuldade que é para uma família, principalmente de baixa renda, administrar e cuidar do desenvolvimento de uma criança que tem autismo. E são crianças que têm necessidades especiais, elas precisam de um tratamento diferenciado. E o que se vê no dia a dia, eu que atendo essas pessoas diariamente, Marcão, é que tem muitas crianças que poderiam ter desenvolvido muito melhor se elas tivessem um acompanhamento adequado. Um acompanhamento que o nosso sistema não está pronto para dar, a gente não tem contingente para dar nas prefeituras, e que existe um benefício que é pouco conhecido. O benefício de prestação continuada é um benefício de um salário mínimo, Marcão, que se paga para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, e aí se enquadra o autismo, que sejam de baixa renda. Então, qualquer família que for enquadrada como baixa renda e tiver um filho portador de autismo, vai ter direito a receber esse salário mínimo. E ali a gente falou do autismo, né, Marcão? Mas é qualquer tipo de deficiência. Sim. Então, às vezes, a criança tem algum outro tipo de deficiência, é físico, é mental, seja qual for, tem direito. E não só as crianças, qualquer pessoa de baixa renda com deficiência. E é pouco conhecido. As pessoas vão pouco atrás disso. E, às vezes, Marcão, vão no INSS e o INSS nega. Daí a pessoa acha que não tem direito. O certo é ela procurar um profissional para ajudar ela nesse sentido, né? Porque o INSS acaba deixando de considerar deficiência coisas que nitidamente são. Né? E o que é considerado baixa renda? Esse é um grande problema, porque a lei diz uma coisa e a justiça diz outra. Por isso que normalmente esses benefícios são negados. A lei diz que é baixa renda sempre que a renda per capita da família for inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, o salário mínimo está em R$ 1.400, divide isso por 4, Marcão, dá R$300, 300 e poucos reais. Então, se a renda da família somada, dividida pelo número de pessoas, for superior a isso, já não é mais considerado baixa renda, teria que ser inferior. Esse é o entendimento do INSS. E é por isso que esses benefícios são negados sistematicamente. Até porque, convenhamos, né, Marcão? Como que dá para uma família sobreviver com isso? Tem muitas que sobrevivem, mas a um duro custo, né? Sim. A um duro custo. É um preço muito alto a se pagar na sua própria dignidade. Então, a legislação diz isso. Só que a justiça pensa diferente. A justiça fala o seguinte, olha, esse conceito da lei é um conceito de presunção de miserabilidade. Ou seja, se for menor do que isso, a gente não precisa avaliar, porque é claro que vai ter direito. Agora, se a renda for superior, a gente vai ter que fazer uma análise no caso a caso. Que tipo de cuidado essa pessoa com deficiência tem? Ela precisa. Será que se gasta muito com isso? Será que o sistema público está fornecendo o que deveria fornecer? Será que não? Então, é feita uma análise caso a caso. Então, tem casos em que a renda per capita é R$ 800 e a gente consegue o BPC para essa pessoa com deficiência. E até só para estender, Marcão, esse benefício que se paga para as pessoas com deficiência também é devido a idosos. Então, o idoso com mais de 65 anos também pode receber um salário mínimo se for considerado de baixa renda. Certo. E me diz uma coisa, doutor David, com relação aos golpes, né? A gente tem recebido aí dezenas e dezenas de pessoas que falam, olha, meu avô, meu pai, né, acabou recebendo um golpe, principalmente pelas redes sociais, né, até pelo WhatsApp, enfim, são várias formas aí de abordagem dos golpistas. Isso tem acontecido realmente com frequência? Tem alguma coisa que se pode fazer para evitar os golpes aos aposentados? Marcão, isso é um golpe ao aposentado e muitas vezes ao advogado também. Eu falo porque tu sabes da minha situação, a gente sofreu isso no escritório. Sim. E eu tenho vários colegas advogados aqui no sul do país que sofreram a mesma situação. O que os golpistas estão fazendo, Marcão? A OAB do advogado é pública. Se você botar meu nome lá no Google, você vai ter acesso à minha OAB. Certo. E o sistema da justiça também é público. Então, se eu botar a minha OAB lá na justiça, você vai conseguir ver todos os meus processos. Vai conseguir ver o nome do cliente, o número do processo, do que se trata do processo e o valor da ação. São informações públicas. O que os golpistas estão fazendo? E olha só, Marcão, como eles estão cada vez mais evoluídos. Né? Eles pegam esses dados,
pesquisam a lista de processos e vão mandando mensagem para cada um deles, falando que é a secretária do advogado. Falando o seguinte, ó, sua causa, Marcão, que você estava cobrando lá 80 mil reais, saiu. Só que você tem que pagar o imposto aqui antes para liberar o dinheiro. Aí pedem para fazer um Pix de 3, 5, 10 mil reais para liberar o valor. Depende do valor da ação ali, né? Então, quanto maior o valor da ação... E ele já tem todas as informações mastigadas? E já tem todas as informações e fala, ó, sabe aquela sua ação contra o INSS? Então, está aqui o número do processo, saiu, o valor deu tanto. Então, a pessoa parte do pressuposto que realmente pode ser a secretária do advogado. No meu caso, inclusive, e de alguns colegas meus, eles pegam um número fake lá de WhatsApp, colocam a foto do advogado, então o golpista vai lá e usa a minha foto, que também dá para pegar no Google, e fica aplicando esse golpe. A orientação que eu dou, Marcão, eu até vou dar a orientação olhando para a câmera aqui, é para que os aposentados, de forma alguma, seja aposentado, seja quem está buscando sua revisão, isso está acontecendo principalmente com quem está com ação contra o INSS, de forma alguma, pague qualquer Pix, qualquer boleto por uma mensagem do WhatsApp que você recebeu. São pouquíssimos os advogados e cada vez menos os advogados que fazem a cobrança por esses meios eletrônicos. Então, se o seu advogado pediu, o seu suposto advogado pediu para você pagar algo, vá ao escritório dele. Ligue no número que você já tem salvo dele. Não permita, né, Marcão? Porque que passe um novo número. Porque o que aconteceu no meu escritório lá é que o golpista pegou e falou o seguinte, olha, o doutor dele está em audiência, mas entre em contato com ele nesse número. Então, utilize o número que você já tem do seu advogado, ligue para lá, verifique se a informação é correta e tente fazer qualquer tipo de pagamento diretamente no escritório do seu advogado. A gente vive hoje uma época em que os golpes são muito mais frequentes e a gente tem que se precaver. Que loucura, né? Que loucura. E me diz uma coisa, tem também essas questões de empréstimos consignados que não deixam de ser golpes, né? Porque tem muita gente que está pagando o empréstimo nem sabe do que se trata, né? Tem acontecido com frequência também, não é, doutor? São milhares de casos. Eu falo assim, Marcão, aqui no meu escritório, tem um escritório relativamente pequeno, a gente trabalha com milhares de casos desses. E o golpe não é nem do banco. Porque tem muita gente que pensa o seguinte, não, é o golpe de que eles vão usar a minha conta para fazer o empréstimo e vão ficar com o dinheiro. Não é. Sabe essas empresas que trabalham como correspondentes bancários e vendem o empréstimo consignado? Basicamente, o que acontece é que essas empresas têm uma comissão. Então, o valor do empréstimo que a empresa te libera, Marcão, ela vai ganhar lá 10% a 20% de comissão. Então, o que eles fazem é que, deliberadamente, eles vão jogando dinheiro na conta dos aposentados para ganhar a comissão do banco. E o aposentado que já tem alguns empréstimos, às vezes vem lá uma parcelinha de R$50, R$40, R$30, e ele nem sabe, ele nem vê. Ele nem sabe que está sendo descontado. E às vezes tem um desconto a mais, ele pensa que o juro aumentou, que foi algo nesse sentido, e é absurdo a quantidade de casos das pessoas que chegam no escritório para fazer uma revisão. Normalmente o pessoal vem por revisão, né? A gente entra no sistema do INSS e vê o extrato de empréstimos consignados. Aí eu falo assim, fulano, empréstimo com esse banco aqui, fizesse? Ele falou, fiz. Com esse banco aqui, fizesse? Fiz. E esse daqui? Nunca ouvi falar. Eu falei, não, mas foi no mês passado. Eu falei, não, nunca ouvi falar. E esse cartão de crédito aqui que está descontando no teu benefício? Que absurdo. Já usasse esse cartão de crédito? Não, nunca recebi cartão de crédito. Então, acontece muito, é muito frequente e infelizmente está normalizado, Marcão. Porque eu te digo assim, a cada 10 pessoas que são aposentadas e vêm nos procurar, 7 têm algum desconto indevido e elas não fazem ideia. Que loucura, hein? E para minimizar essa questão, como o aposentado pode proceder? Existem duas formas de a pessoa, 3 formas, aliás, da pessoa proceder. Ela pode ir no PROCON fazer uma reclamação, né? Normalmente, quando vai lá no PROCON, eles vão fazer a cessação desses descontos. No INSS, também ela pode falar que não fez aquele desconto. E, às vezes, o banco nem tem um contrato de empréstimo, né? Não tem nada. E, muitas vezes, eles têm um contrato fake que eles mesmos assinam pela pessoa, né? Então, se tiver um contrato, o INSS não vai cancelar. Né? Se tiver um contrato, o INSS fala, não, está aqui o contrato, vai discutir na justiça. Se não tiver o contrato, o INSS também cancela. Mas o que eu recomendo é que a pessoa vá procurar um profissional, um advogado, para entrar com uma ação. Por quê, Marcão? Porque, além de você receber de volta o que foi descontado em dobro, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor permite essa restituição em dobro, você consegue buscar junto ao banco que permitiu essa fraude uma indenização. Então, é muito comum a pessoa ganhar ali uma indenização que vai ali de 3 a 10 mil reais. Certo. Doutor David, pensão por morte, o que mudou? Mudou bastante. Mudou bastante. Na verdade, não foi nem tanto ali em 2019. Lembra da época do Temer, Marcão? Ali que a gente teve uma mudança mais crucial. Por quê? Porque antes,
da reforma feita pelo presidente Michel Temer, a pensão por morte sempre era vitalícia. O valor era sempre 100% e ela era vitalícia. Ou seja, então se eu tenho 30 anos, a minha mulher tem 25, eu falecer, a minha mulher vai receber de forma vitalícia a pensão por morte, mesmo ela tendo 25 anos. Quando a gente teve a reforma ali do Michel Temer, se criou uma escala. Então, a mulher só vai receber de forma vitalícia se ela tiver mais de 45 anos na data do óbito do seu cônjuge, por exemplo. Então, dali para frente recebe vitalício. Agora, dependendo da idade, daí é importante a pessoa consultar a tabelinha, né? São várias faixas, dependendo da idade, a pessoa pode receber 4 meses. Então, é uma diferença muito grande, né? Antes quem ia receber para sempre, agora recebe 4 meses. Outra situação bastante importante é que se esse casamento ou essa união estável não existia por mais de 2 anos, também vai receber só 4 meses. E antes, era de forma vitalícia. E em 2019, a mudança mais significativa foi no valor. Porque antes a pensão por morte era 100%. Certo. E agora ela é 50% mais 10% por dependente. Então, vamos imaginar o teu caso, Marcão, se você vir a falecer, você só tem como dependente sua esposa. Então, vai ser 50% mais 10% pela dependente que ela é. Então, ela vai receber 60% da sua média salarial. É uma diferença muito grande, muito grande. Então, o ajuste mais impactante que a gente teve em 2019 foi no que diz respeito ao valor. O ajuste impactante que teve no que diz respeito ao tempo foi lá com o Michel Temer. Certo. Então, quer dizer que o máximo que pode receber hoje por pensão de morte, no máximo, é 60%. Em casos normais. Existem casos excepcionais, né, Marcão? Então, por exemplo, se o dependente for inválido, ele vai receber 100%. Então, sempre existem exceções. Aqui no Brasil mesmo, né, Marcão? O que a gente mais tem na legislação são exceções. Sim. Então, existem algumas exceções que a pessoa vai conseguir receber 100%. Mas, regra geral, vai ser 50% mais 10% por dependente. Então, veja, um caso em que a esposa falece e fica o marido e 2 filhos menores de idade, né? Então, os 2 filhos lá têm 10, 11 anos. Então, vai ser 50%, mais 10% para o marido, mais 10% para o filho, mais 10% para o outro. Então, vai ser 80% da média. Quando esses filhos alcançarem ali os 21 anos, eles vão deixando de receber a cota deles, né? Então, o reajuste acabou sendo bastante impactante no que diz respeito a valor, né? Mas a questão do tempo já tinha mudado antes. Certo. Me diz uma coisa, doutor David, dona de casa pode se aposentar? Pode e deve. Tem muita gente que pensa que a dona de casa, né, Marcão, não trabalha, mas trabalha muito mais, às vezes, do que quem está lá na fábrica, né? Sim. E eu, esses tempos, fiquei de férias, Marcão, fiquei em casa, fiz um trabalho lá de dona de casa, olha, foi brabo, tá? Foi brabo. Eu acho que eu mereci aposentar mais cedo por causa disso também. O que acontece com a dona de casa, Marcão? Certo. Ela tem a possibilidade de pagar um valor menor também para a aposentadoria. Então, a dona de casa, do lar, que for de baixa renda, ela também pode pagar menos. Mas isso se ela for considerada de baixa renda. Se não for de baixa renda, ela vai ter que pagar o valor normal, que é ali 20%, ou 11% se ela quiser aposentar só por idade. Em resumo, vou melhorar. Se você for de baixa renda, ela pode pagar só 5% ali do salário mínimo. Se ela não for de baixa renda e ela quiser aposentar só por idade, ela pode pagar 11% do salário mínimo. Agora, se ela quer tentar uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem que pagar pelo menos 20% do salário mínimo. A situação sempre é importante avaliar o caso e verificar se faz sentido uma aposentadoria por tempo de contribuição para essa mulher. Porque na maioria das vezes, eu digo, a realidade, Marcão, é de mulheres que às vezes estão trabalhando em casa, têm lá 50 e poucos anos de idade e que têm 5, 6 anos pagos. Essa pessoa não vai aposentar por tempo de contribuição. Então, o mais razoável é ela pagar um valor menor para aposentar por idade. Tá certo. Doutor David Cunha, obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Muitas outras perguntas nós tínhamos aí para fazer para o senhor. Espero contar com o senhor aí numa próxima oportunidade também. Que ótimo, Marcão. Espero ter ajudado que, se ao menos uma pessoa conseguiu o seu direito ouvindo essa entrevista, eu já vou ficar repleto de felicidade. Tá certo. Sucesso na caminhada. Abraço. Doutor David Cunha, advogado especialista em direito previdenciário, foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Obrigado pela sua audiência. TVL Comunidade volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.